Historicamente, o ensino da matemática nas escolas tem sido marcado por práticas centradas na repetição exaustiva de exercícios e na memorização de fórmulas, que muitas vezes parecem desconectadas da realidade. Esse modelo tradicional acaba limitando o pensamento crítico e resulta em um baixo engajamento por parte dos alunos, que sempre questionam onde eu vou usar isso na minha vida adulta. Percebendo essa dificuldade, nosso grupo desenvolveu uma proposta baseada na contextualização e na problematização. A ideia central foi utilizar a educação financeira como uma ferramenta pedagógica viva. Em vez de apenas somar números, esses alunos foram desafiados a simular uma vida adulta, escolhendo uma profissão, gerindo uma renda mensal e organizando um orçamento real, lidando assim com despesas e imprevistos. Ao transformar o abstrato em algo cotidiano, mostramos que a matemática não é apenas uma disciplina escolar, mas uma competência essencial para a autonomia e para a tomada de decisões no mundo real. Após escolhermos a escola e iniciarmos o primeiro contato com a direção, realizamos uma pesquisa de campo com o objetivo de compreender o contexto escolar e definir um problema a ser trabalhado no projeto integrador. Ao analisarmos os resultados, percebemos que o problema na verdade não era exclusivo dessa escola, e na verdade a maioria das escolas sofrem com esse mesmo problema. Os alunos, principalmente os do oitavo ano A, sofrem com a falta de base matemática, e isso faz com que eles não consigam prosseguir para os conteúdos mais complexos. O currículo, ele instrui o professor a trabalhar de uma forma muito rápida. Eles progridem o conteúdo não na mesma velocidade que os alunos aprendem a matéria. E isso acaba causando um atraso e, consequentemente, uma falta de interesse por parte dos estudantes. Porque além de eles não terem o conhecimento mínimo para esses conteúdos mais complexos, a forma com que eles são trabalhados em sala de aula são totalmente desconexos com a realidade dos alunos. Com isso, identificamos a necessidade de trabalhar com conteúdos base para a melhor evolução para os conteúdos mais complexos e de forma contextualizada, facilitando o entendimento e realçando o interesse dos alunos pela matéria. O objetivo do projeto pautou-se pela contextualização e problematização dos objetos de estudo, transcendendo a aplicação apenas mecânica de algoritmos e fórmulas. A metodologia fundamentou-se na ancoragem de novos saberes em situações reais e significativas, estabelecendo nexos entre o conhecimento científico e a realidade cotidiana de cada um dos discentes. Sob a égide da pedagogia freiriana, a problematização foi empregada como propulsora da aprendizagem, utilizando o conflito cognitivo como instrumento de desestabilização para que o estudante investigasse a realidade de forma crítica. Dessa maneira, refutou-se a entrega de respostas pré-definidas e prontas, fomentando a transição do aluno de uma condição de passividade para uma postura de sujeito investigador e protagonista da sua própria formação. Nestes slides, estamos apresentando a estratégia adotada durante o trabalho realizado com os alunos do oitavo ano. A proposta foi aproximar a matemática da realidade dos estudantes, utilizando situações de cotidiano para tornar o aprendizado mais significativo e interessante. Também trabalhamos a educação financeira como ferramenta pedagógica, mostrando como a matemática está presente em decisões do dia a dia, como gastos, economia e planejamento financeiro. Além disso, utilizamos situações, problema, para estimular o raciocínio lógico, a interpretação e a participação dos alunos, incentivando que eles buscassem soluções de formas práticas e colaborativas. O principal objetivo foi tornar as aulas mais dinâmicas, contextualizadas e próximas da vivência dos estudantes, facilitando a compreensão dos conteúdos matemáticos. Eu vou apresentar para vocês a nossa proposta de aula. O título dela é Quanto Custa a Vida Adulta, que também é o título do nosso trabalho. Como que funciona essa proposta? A gente pretende, com ela, dividir a sala em grupos. Para cada grupo é definido um cenário. Nesse cenário é o quê? Uma composição familiar, uma profissão principal da família e uma renda familiar. Além disso, são apresentados outros valores no decorrer do processo,
como despesas mensais, contratempos. A gente busca com isso que o aluno ele organize e analise os valores que compõem esse orçamento, né, familiar, tanto receita quanto despesa, e qual é a dinâmica entre eles no decorrer dessa atividade. Além disso, são apresentados também situações de contratempo, como um pneu furar, alguém ficar doente, e a gente busca com tudo isso uma participação ativa dos alunos, onde eles percebam que a matemática é uma ferramenta de tomada de decisão, além do que contextualizar todo o conteúdo trabalhado com a vida real. Ao lado tem alguns dos slides que a gente elaborou. A gente tentou fazer eles os mais chamativos e dinâmicos possíveis. Essa proposta de aula tem 3 objetivos principais. O primeiro é avaliar os conhecimentos já adquiridos pelos alunos. O segundo é poder ser utilizado para apresentar um conteúdo atual. E o terceiro é até para ser utilizado como apresentação de um conteúdo novo. Nesse contexto, o projeto Quanto Custa a Vida Adulta justifica-se não apenas pela relevância da educação financeira, já presente na matriz escolar, mas também pela necessidade de transformar o aprendizado em um aprendizado do cotidiano. O foco central da proposta desloca-se da simples execução de cálculos básicos para a análise de cenários complexos, onde exige do aluno uma postura de tomada de decisão. Ao simular uma gestão de um orçamento familiar, o estudante é confrontado com dilemas reais, priorização de gastos, impacto de juros em compras parceladas, gestão de imprevistos. A problematização aqui proposta atua como um motor para a tomada de decisão. Segundo Beatriz D'Ambrosio, a matemática deve servir para que o sujeito atue no mundo. Essa atuação é essencialmente um ato de decidir entre diferentes variáveis. Ao integrar a perspectiva com o pensamento de Paulo Freire, compreendemos que a autonomia do educando é construída quando ele percebe que o domínio do conhecimento matemático lhe confere o poder de decidir. O poder de decidir sobre a sua própria realidade, evitando assim o endividamento e promovendo um planejamento de melhor qualidade. Portanto, o projeto delimita-se na investigação de como a simulação de escolhas reais podem reduzir a distância entre a teoria escolar e a prática social, consolidando a matemática com o alicerce das decisões assertivas e fundamentadas. Baseada na metodologia da Univesp, Ouvir, Criar e Implementar, foi possível articular a pesquisa de campo, a análise do contexto escolar, a elaboração da proposta pedagógica e a aplicação prática em sala de aula. Durante a aplicação, observou-se que os estudantes demonstraram elevado interesse e participação nas atividades, especialmente por se tratar de uma abordagem diferente das práticas tradicionais desenvolvidas em sala de aula. Segundo relatos da professora responsável pela turma, a participação dos alunos durante a atividade foi superior ao observado em aulas convencionais. Até mesmo estudantes que geralmente demonstravam pouca participação envolveram-se nas discussões e na resolução das situações problema propostas. Identificou-se, contudo, alunos com limitações na realização de operações básicas, na reinterpretação dos enunciados e na compreensão dos cálculos, necessitando de mediação frequente para resolver as atividades, e apenas uma parcela reduzida da turma conseguiu desenvolver integralmente as atividades com autonomia. Apesar dessas limitações, o plano de aula desenvolvido pelo grupo mostrou potencial para promover maior engajamento dos estudantes, uma vez que a contextualização e a ludicidade contribuíram para despertar interesse e participação. Após a realização da atividade, o grupo, juntamente com a equipe escolar, refletiram sobre os aprimoramentos da proposta. E entre os principais pontos observados, verificou-se que parte da atividade pode ser adaptada para um formato ainda mais didático e acessível, que, ao complementar com o uso de exemplos mais visuais, explicações graduais e maior mediação durante os cálculos, podem favorecer a compreensão dos alunos e ampliar o aproveitamento da proposta. Concluímos que o projeto ajudou a aproximar a matemática da realidade dos estudantes, utilizando situações do cotidiano e a educação financeira. Durante a aplicação, percebemos maior participação dos alunos, mas também identificamos dificuldades em conteúdos matemáticos básicos. Mesmo assim, a atividade mostrou que metodologias mais contextualizadas podem tornar a aprendizagem mais significativa e contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da reflexão dos estudantes.